Mas, por algum motivo, Elnor está atrasada, enquanto todos comentam sobre o seu paradeiro. Então ela aparece, completamente coberta de sangue. Suas bochechas balançam enquanto ela caminha até o grupo. Uma das garotas pergunta onde ela esteve, dizendo que tem um monte de perguntas. Ainda coberta de sangue, Elnor responde com calma. Precisava resolver umas coisas. A mulher suspira e diz que elas duas precisam conversar a sós. A sala se esvazia. Então ela pergunta: tem alguém morto? Elnor dá de ombros. Não muitos. Só uns 12. Eles estavam tentando me assassinar. Derrubaram uma pedra gigante nos trilhos do trem para parecer acidente. Mas eu descobri quem eram. E como eu estava por perto, acabei com eles. A mulher repreende. Você não devia ter feito isso. Era algo que devia ter sido resolvido pela escola. Mas Elnor rebate, irritada. Isso é irritante. Ou você queria que eu fosse como os outros e tentasse perdoar quem queria me matar? Suspirando outra vez, a mulher diz que ela precisa se trocar, pois os duelos de entrada estão acontecendo. Se for agora, vai conseguir ver Elia Krishanax, um gênio de 1 em 1 milhão, duelando contra alguém chamado Davod. Elnor pergunta: Davod Campbell? A mulher confirma e pergunta se ela o conhece, pois o garoto parece totalmente sem graça. Elnor se lembra dele no trem, começa a sorrir e comenta que ele é um cara bem esquisito. Enquanto isso, vemos Davod, tremendo com a espada nas mãos. A plateia começa a zombar dele, chamando-o de caipira e apostando quantos golpes ele vai aguentar. Alguns dizem que vai ser um milagre se ele sair vivo. De fato, seus atributos são péssimos. Se ele for atingido por um único ataque dela, pode considerar-se morto. Mas talvez essa luta jogue a seu favor. A situação é perigosa, e ele não tem nada a perder. E por causa de sua habilidade de sobrevivência desesperada, seus atributos aumentam proporcionalmente ao nível de perigo. Davod observa o público e diz para si mesmo que tem certeza de que os vilões estão ali, assistindo. Se não morrer, ao menos vai chamar a atenção deles. E, com isso, poderá usar a vantagem de informação que tem. Um passo de cada vez. Talvez ele consiga sobreviver. Alia, no entanto, parece preocupada e o chama, o que o surpreende. Ela se aproxima e fala num tom mais baixo. Preciso que você seja honesto comigo. Dá pra ver que você é bem fraco. Davod começa a entrar em pânico, mas ela continua. Eu sei que estou certa. E eu ia acabar com você aqui mesmo. Mas, nesse ritmo, seria exagero. Ele pergunta por que ela quer bater nele, e ela responde que ele estava junto da garota da casa Trista. E ela odeia aquela família. Não só a garota, mas todos os Trista. São como demônios. Davod diz que ela é corajosa por falar isso, mas admite que, segundo a história, ela realmente tem razões para odiar os Trista. É coisa de família, ele entende. E deixa claro que só estava na mesma sala que Elnor. Mesmo assim, Alia diz que ele lembra Elnor, e isso a irrita. Por isso queria machucá-lo. Mas propõe que finjam ter uma luta. Davod admite que essa ideia até parece boa. Mas explica que se não crescer rapidamente nos próximos 2 dias, vai morrer. A única forma de sobreviver é chamar atenção agora. Por isso, pede que ela lute a sério. E, sem pensar 2 vezes, diz que gosta muito da Elnor. Elia fica furiosa, aperta com força a espada de treino e pergunta se ele está falando sério. Claro que ele está mentindo. Mas, se quiser mesmo que ela lute com tudo, essa é a única forma. Ela diz que é tão sério quanto o ódio que sente por Elnor. E, nesse instante, a habilidade Charme Mortal de Davod é ativada. Como resultado, ele recebe um presente inesperado em troca. Alia, porém, parece alheia ao efeito. Não vou me sentir nem um pouco culpada por isso, diz ela com frieza, antes de disparar em sua direção com incrível velocidade. Davod se joga para o lado, conseguindo por um triz escapar do golpe. Mas sua espada não tem a mesma sorte. É cortada ao meio como se fosse de papel. Ele olha incrédulo para o que sobrou da lâmina. Sentindo o frio da realidade, ele vacilou. Alia para por um instante, surpresa. HM. Então você não é um completo fracote. Ela então ajusta a postura, firmando os pés no chão. A tensão no ar cresce. Muito bem. Agora vou pegar um pouco mais pesado. E, com um movimento fluido e agressivo, ela parte para cima dele novamente. Dessa vez mirando com precisão para estocar. Avançando com uma estocada certeira.
O coração de Davos disparou quando uma janela de status surgiu à sua frente, alertando que uma situação perigosa foi detectada, embora não fosse fatal, e que sua habilidade de Rank X havia sido ativada. Sua mão começou a brilhar em azul e, num impulso, ele acertou o rosto dela com o golpe direitos iguais. Então é isso que um Rank X faz, murmurou, incrédulo. Alia foi arremessada para o outro lado da arena com sangue jorrando da boca. Os outros alunos ficaram em choque. Ela explodiu contra a parede, envolta por um clarão azul, e Davos só conseguia pensar. Isso é exatamente o oposto do que eu queria. Agora ele estava no centro das atenções, cercado por olhares apavorados. Afinal, Davos, que tinha nota F em todos os atributos, havia, em seu primeiro dia na Academia Elefante, derrubado a protagonista do mundo. Talvez ela até estivesse morta. A cena muda para alguns professores discutindo o ocorrido. Um deles diz que há duas possibilidades. Ou Davos é um farsante completamente insano, ou algo bem mais perigoso. Outro professor, chamado Conrad, admite que sua opinião sobre o garoto mudou rapidamente. Ele afirma que, para qualquer um consenso, era claro que Davos não tinha nenhuma habilidade de combate ou poder antes do duelo. E ainda assim, aquele golpe foi real. O que você quer dizer com real? Pergunta uma professora. Quero dizer que ninguém em Elefante sairia bem depois de receber aquilo. Nem mesmo eu. Conrad continua dizendo que as chances de Davos vencer Elia, a futura guerreira lendária, eram 0. Mas, de alguma forma, talvez usando uma substância ilegal, um artefato proibido, ou alguma técnica desconhecida, ele conseguiu aumentar temporariamente seu poder. E a outra possibilidade, ainda mais absurda, era a de que Davos fosse um gênio monstruoso. A mesma professora comenta que é difícil aceitar a vitória dele como legítima. O Marquês Kindred, patrocinador de Elia, certamente não deixaria isso passar em branco. Mas, ao mesmo tempo, seria um desperdício para a academia ignorar um aluno com tamanho potencial. E de qualquer forma, logo seria evidente se Davos era uma fraude ou não. Bastava observar o que viria a seguir. O que você quer dizer com isso? Pergunta Conrad. Ela sorri e responde que, este ano, houve admissões muito peculiares. Alunos tão únicos que exigem tratamento especial. Se Davos for realmente tudo isso que Conrad acredita, não será difícil para ele se encaixar nesse grupo. Enquanto isso, o jornal da escola já começava a espalhar rumores. Diziam que Davos podia ser filho do comandante dos Cavaleiros do Império ou até mesmo o maior talento que já pisou na academia. Davos suspira, exausto. Essas notícias, tanto aqui quanto no meu mundo antigo, são sempre uma grande besteira. Uma nova janela de status se abre. Informação vinculada ao presente. E nela, aparece algo surpreendente. A confiança de Honori havia subido para o nível 2. Como recompensa. Pronto para ser reivindicado no evento de personagem. Um tal Barão Armut também demonstrou curiosidade, assim como o Vice-Conde Lupin, e essa lista só cresce. Davos pensa que isso significa que a curiosidade está virando interesse e confiança, e que os pontos que ele recebe podem ser usados na loja do jogo. Quem mais demonstrou curiosidade até agora é ninguém menos que Honori. Ele fica se perguntando por que a chefona final tem tanto interesse nele, justamente quando começa a receber sua recompensa. A técnica de espada trista. Isso aqui é um verdadeiro roubo, pensa ele, satisfeito. O problema é que a família dela está ligada a demônios, mas ele não está nem aí. Outra coisa que o intriga é o nome de Alia aparecer nas informações de personagem, já que os presentes só são para os vilões que têm interesse positivo nele. Só que ela não é vilã nem demonstra interesse algum. De repente, alguém bate na porta. Ouve-se a voz dela perguntando se aquele é o quarto do Davos. Ele reconhece a voz. É Elia, querendo saber se pode entrar. Ele fica pensando por que ela está aqui. E fica em silêncio, torcendo para que ela vá embora. Mas ela diz que sabe que ele está lá dentro e que, se ele não abrir, vai arrombar a porta. Você está louca? Ele responde. Ela entende isso como sinal de que ele está realmente lá, e pede para que ele abra a porta porque tem algo para contar. Ele pergunta o quê? Ela começa a corar e diz que só quer que ele se conheça melhor. Davos fica sem entender o que está acontecendo. Pouco depois, vemos Elia fazendo um bico, reclamando que ele devia ter aceitado a conversa. Ela pergunta por que ele é tão sério. Depois de ser praticamente expulsa do quarto dele, ela comenta que tem algo estranho nele e que nem sabe direito como se faz para ser amiga de um homem. No caminho, ela tromba com Elnor,
e acaba derrubando algo no chão. Elnor reclama que ela devia tomar mais cuidado. Ao se abaixar para pegar o que caiu, Elia pede desculpas. Elnor nota as ataduras dela e pergunta se está machucada. Ao olhar para Elnor, Elia só consegue lembrar do irmão, que a mandou fugir enquanto ele enfrentava um tornado de chamas. Agora, ela entende que está diante de Tristan e começa a tremer de raiva. Ela alcança a espada e diz que está bem, mas percebe que foi só um instinto, então afasta a mão da lâmina. Ao encarar Elnor, ela se pergunta se conseguiria vencê-la naquele momento. Elnor estende a mão para ela, mas Elia interpreta tudo errado. Pensa que há uma razão para ela não reagir ao gesto. Devolve logo isso, diz Elnor. Claro que Elia não entende direito. Afinal, ela nem precisaria reagir se estivesse errada. Tremendo, entrega a bolsa para Elnor, se perguntando como Davood está envolvido com aquela garota. Ela decide contar que o quarto do Davood fica no final do corredor, virando à direita. Elnor pede para ela esperar, perguntando como ela sabe onde fica o quarto dele. Eu estive com ele o tempo todo, responde Elia. Elnor começa a ficar irritada e pergunta para quê. Elia não entende por que a outra está tão hostil. Ela diz que só queria ser amiga de um dos alunos novos. Elnor responde que novos alunos têm proibido se misturar com o sexo oposto. Elia pergunta o que isso quer dizer, e Elnor continua dizendo que é uma regra proibindo isso. Elia comenta que nunca ouviu falar dessa regra, e Elnor admite que acabou de inventar, e que, portanto, ela não tem permissão para. Ele vai para o quarto dele. Elia pergunta que tipo de relação ela tem com ele, mas Elnor responde que ele não significa nada para ela. Só quer ter certeza de que ela vai lembrar do que acabou de dizer. Elia lembra o que ele falou durante o duelo sobre ela. Ela comenta que existe algo entre eles, e mesmo que seja só por causa das informações, ela deveria continuar se aproximando dele. O exame de tarefa de classe da Academia Eufonte é feito para analisar tudo nos mínimos detalhes sobre os alunos, e eles são divididos em grupos depois de um duelo 1 contra 1. Como ele conseguiu vencer o candidato guerreiro, foi colocado no grupo de nível mais alto. Todos parecem orgulhosos, e ele é o único preocupado. O maior problema ainda é Elia. Ele a afastou ontem, mas agora ela está no mesmo grupo que ele, e dá para ver que a curiosidade dela está despertando de novo. Ele fica pensando qual é a dela. Também chegaram alguns lanches naquela noite. Ele comenta que tem alguém de olho nele. Chamam o grupo 1, e ele suspira, achando que não deve ter muita coisa acontecendo, já que faz parte do cenário principal. Mas claro, Elnor está lá, e ele comenta que o evento do personagem vai acontecer logo. Elnor se apresenta, dizendo que é a responsável pelo exame. Davood acha que isso não é coincidência. Mesmo que o evento fosse marcado para hoje, ela está no comando. Vai ser estranho se nada acontecer durante o exame. Os professores decidiram que, se Davood realmente fosse esse gênio, eles querem ver o desempenho dele na prova, e por isso chamaram Elnor para liderar o grupo, caso fosse necessário. Ela avisa a todos os alunos que está na hora de se dirigirem para a área do exame, e que vai responder perguntas quando chegarem lá. Enquanto caminham pelo corredor, um dos estudantes comenta que deve ter dado muito trabalho para preparar aquilo. Conhecemos ele. O nome é Luca. Conforme seguem, começam a dizer que o lugar é bem legal, mas, por algum motivo, as luzes se apagam. Enquanto continuam, a Alia diz que, como ela falou que só responderia perguntas depois de chegarem, será que isso faz parte do teste? Mas Davood responde que não, porque a entrada foi selada, a energia caiu, o evento de Elnor está ativado, e ele percebe que aquilo é uma armadilha, não um teste. Como a missão dele é sobreviver aos assassinos e proteger Elnor, começa a observar os outros estudantes, e percebe que esses caras são membros do grupo do protagonista. Se ele lembra do cenário direito, é ali que todos se conhecem pela primeira vez. Então, as pessoas naquela sala são bem importantes para a história. Ele acha que o salão central é o lugar mais seguro para ir. Todos ficam surpresos por haver um mapa ali, e ele continua dizendo que deve haver equipamentos e suprimentos de resgate no salão central. Como o espaço é grande, vai ser mais fácil se defender de emboscadas do que naquele corredor apertado. Os outros estudantes perguntam o que ele quer dizer com emboscadas, mas Davood explica que, com certeza, tanto Elnor quanto Elia sentiram que não estão sozinhos ali, e que ele vai para outro lugar. Elia pergunta por quê, e ele responde que é necessário. Ela insiste, perguntando de novo, já que fica longe do salão central. Ele diz que não pode explicar agora, mas que é importante e vai contar depois. Ele não está mentindo,
Porque realmente é importante. Afinal, nada é mais importante do que salvar a própria vida.